Confusão pela marcação do clássico entre Vasco e Flamengo por conta do BEP, proposta por Puma Rodrigues e meia com saída confirmada do Vasco. Tudo isso e muito mais você confere aqui nesse giro da rodada. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e estou aqui para trazer mais um giro da rodada, que, no caso, abrange as principais informações do Vasco da Gama dessa última quinta-feira. Bom, começamos então com a informação do atacante Wallace, escrito aí na tela, que eu não vou nem tentar pronunciar muito bem essa escrita aí diferente. Ele que era atacante do Coritiba, estava emprestado ao Palmeiras, tem apenas 18 anos e uma multa rescisória de mais de 60 milhões de euros. Informação aí dos amigos lá do Paraná, confirmada pelo Matheus Gilbert, parceiro nosso, e ele inclusive chegou no Rio de Janeiro na manhã da quinta-feira. Já chegou aí para poder assinar seu contrato com o Vasco. A grande tendência é de que ele chegue para a equipe sub-20, porém, claro, uma vez registrado no elenco, né, ele também fica aí à disposição, eventualmente, para o Fábio Carille, apesar de muito provavelmente sequer ser considerado para essa equipe profissional, né? A outra notícia que tivemos aí de mais importante foi a saída do Maxime Domingues, meio-campista suíço, que de fato assinou com o Toronto FC. Ocorreu não somente o anúncio oficial por parte do Toronto, mas a confirmação por parte do Vasco, que, por meio do seu grupo de imprensa, informou que o meio-campista foi emprestado até o final da temporada. O jornalista Joel Silva ainda trouxe depois a informação de que ficou estipulado um valor como uma opção de compra em torno ali de 2 milhões de dólares pela transferência, possivelmente, desse atleta em definitivo ao final desse vínculo aí previsto até o final do ano. A outra notícia que tivemos foi de uma proposta feita pelo Internacional pelo Puma Rodrigues, informação do companheiro Caliel Dornelles, lá do Rio Grande do Sul, que informa então que o Colorado fez uma investida pelo lateral direito uruguaio, porém que foi prontamente rechaçada pelo Vasco, portanto, com ele aí seguindo pela continuidade da temporada conosco. Grata notícia ao Puma, dos jogadores aí mais úteis desse atual elenco, e perdê-lo, com certeza, seria um baque muito importante. Outra notícia, na verdade, essa já mais em tom de repercussão, né? A entrevista coletiva do Fábio Carille após o empate contra o Melgar, aquele empate por 3-3, né? Inclusive para você aí que não acompanhou, a gente fez uma live stream de mais ou menos 1h30 falando sobre essa partida, destrinchando ali os principais pontos, até analisando a partida, verdade seja dita. Então, se você quiser depois ali conferir alguns trechos dela, o link dela vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar. Mas a repercussão principal dessa partida foi em cima aí então da entrevista coletiva do Fábio Carille, em que ele basicamente fala que é de se comemorar esse empate. Sim, você não ouviu errado. Fábio Carille disse que é de se comemorar esse empate. Óbvio que com uma boa vontade dá para entender ali que ele quis dizer que para o cenário da tabela, do Vasco e tal, né? Ok, eu tento interpretar dessa forma, né? Mas saiu muito mal na entrevista e, logicamente, repercutiu muito mal. Vai tocar então aí essa resposta dele aí, em que ele basicamente diz que deveria comemorar-se esse um ponto conquistado lá no Peru contra o Melgar. Mas é uma verdade, no intervalo muitos jogadores pedindo oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né, menos o João pedindo, outros jogadores do intervalo só aguento mais 10, 15 minutos, e aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores se sentindo muito ali, não é desculpa isso. Então, em cima de tudo que aconteceu, das circunstâncias, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou, o time que buscava muito jogo pelos lados, com bastante cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem também essa parte do que tinha que ser feito, né? E o adversário fez 3 gols, os 3 por cima, né? A gente ouve escanteio no primeiro tempo, então os 3 por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no brasileiro daqui para frente. Bom, além dessa repercussão aí negativa em cima dessa fala do Fábio Carille, a gente teve também a notícia que acho que mais movimentou aí o noticiário de Vasco, né? Que é referente ao veto do BEP para a realização do clássico entre Vasco e Flamengo, marcado aí para o próximo dia 12 de abril pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. O tenente-coronel responsável pelo BEP cedeu ali uma exclusiva para o Diogo Dantas, do Jornal o Globo, em que ele diz, com essas palavras aqui, abre aspas, em São Januário não vai acontecer a partida. É literalmente o que ele disse, não estou aqui deturpando a fala dele.
Vocês podem conferir, inclusive, essa postagem na nossa rede social e a matéria lá na coluna do Diogo Dantas. Cara, é ultrajante, né? É ultrajante, mais uma vez o Vasco sendo impedido de exercer o seu mando de campo, né? E assim, a gente comentou muito sobre isso na rede social, vocês podem conferir lá os textos, mas fica aqui mais uma vez o registro da opinião, né? O quão revoltante enfim, o Vasco não poder jogar na sua própria casa, por mais que seja um clássico, por mais que haja toda uma situação aí, enfim, pelas torcidas terem uma rixa maior e tudo mais, mas não existe o BEP não poder garantir a segurança das duas torcidas num evento esportivo público, verdade seja dita. E o próprio Flamengo concorda que a partida tem que ser em São Januário, e somente exige, e é um direito, acho, do Flamengo, tá? Que tenha a sua torcida ali, seja 10%, seja 5%, mas concordo, tem que ter a sua torcida ali, tem que fazer valer o fator visitante, mas concorda que tem que ser em São Januário. Então, assim, Vasco e Flamengo acertados quanto a isso. Resta o BEP garantir a segurança. O Vasco não deu nenhuma sinalização de se vai à frente com essa questão toda. A minha ideia como torcedor e como jornalista, claro, é de que o Vasco deveria ir até onde dá juridicamente para exigir que essa partida seja em São Januário. Inclusive porque precisaria que fosse 20 ou 30 dias antes para poder colocar essa partida para fora do estado. O que significa que ou essa partida vai ser no Maracanã, e aí entra num outro imbróglio, afinal teria que ajustar aí as condições de mando de campo, né? Enfim, tem toda aquela questão ali da renda da partida que gerou uma problemática tremenda na semifinal do Carioca, né? Quando o Vasco era mandante. Então teria que ajustar isso. O Nilton Santos, ele vai ter um evento no dia, show do Thiaguinho, né? Inclusive o próprio Maracanã vai ter também um evento religioso um dia antes, então também poderia causar algum empecilho. Restam poucas opções, né? Sem os três principais estádios do estado, ou jogar essa partida para o interior, ou, não sei, ver alguma brecha na regra da CBF, ou colocar em São Januário. Vamos ver o que o Vasco vai seguir. Também saiu durante a tarde a informação do Vene Casagrande de que um grupo de empresários teria sugerido essa partida no Mané Garrincha, lá em Brasília. Não sabemos ainda se quer ser ouvido, né? Porque, de novo, o prazo para essa partida ser fora do estado já passou, mas a gente sabe como é que funciona, né? Quando esses empresários chegam com grana, fazem o que bem entendem, então vamos aí ficar acompanhando essa situação toda. Galera, fico por aqui, muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Eu queria convidar você para acompanhar um papo muito bacana que a gente teve com o Fernando Campos, o Donan Campos, jornalista da ESPN, que é muito vascaíno. A gente trocou uma baita ideia sobre Vasco, sobre jornalismo, enfim, ficou muito legal e você pode acompanhar clicando aqui nesse link na descrição. Também queria convidar você para entrar no nosso grupo de WhatsApp, aonde a gente tem lá a nossa comunidade, por assim dizer, para trocar ideias sobre Vasco. Então o link também vai estar aqui na descrição para você conferir. E não custa também, é claro, falar sobre a nossa candidatura para fazer parte da Analisa Vasco. A gente vai deixar ela no ar aí durante essa sexta-feira e depois a gente vai encerrar para poder já iniciar até mesmo as entrevistas, trazer o pessoal para a equipe. Então, se você tem interesse, clica aqui na descrição, você vai encontrar o link do formulário e também, claro, repasse para possíveis interessados aí, amigos seus que você acredite que possam se interessar pela vaga. Não posso deixar de também convidar você a se inscrever no canal, isso ajuda muito não somente a mim, mas a você. Afinal, você passa para o algoritmo do YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais vídeos assim, não somente meus, mas de outros canais que façam vídeos sobre não só Vasco, mas futebol no geral. E claro, o like, o comentário, toda aquela ladainha de sempre. E para fechar, também convidar você a seguir nossas redes sociais, todas sob @AnalisaCRVG. Tamo junto, valeu e até a próxima.